Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para que nós possamos fazer bons textos, que é o uso dos porquês. O emprego do porquê nos dá muitas dúvidas e nós vamos procurar tirar essas dúvidas na aula de hoje. Então, vamos lá iniciar nossa aula. Quando nós devemos usar o porquê separado sem acento? Quando depois dessa expressão ficar subentendida a palavra razão ou motivo. E em frases interrogativas, desde que não seja no final da pergunta. Então, vamos lá ao primeiro exemplo. Por que ela não veio? Nós temos aqui a expressão porquê separada. E essa expressão aparece dessa forma porque fica subentendida a palavra razão ou motivo. Nós poderíamos pensar, por que razão ela não veio? Poderia muito bem se encaixar a palavra razão ou motivo nesse contexto. Por que razão ela não veio? Ou por que motivo ela não veio? Na frase seguinte, nós temos: saiba por que o clima mudou. Aqui, a expressão porque também aparece separada, apesar dessa frase ser afirmativa. Por que que isso aconteceu? Porque também ficou subentendida a ideia de razão ou motivo. Saiba por que razão o clima mudou. Ou saiba por que motivo o clima mudou. Na frase, quero saber por que chegou atrasado. Nessa frase, nós temos a expressão por que separada sem acento. Por que que isso aconteceu? Nós temos aqui uma frase interrogativa, apesar dela terminar com um ponto final. Mas ele está querendo saber a resposta. Quero saber por que chegou atrasado. Então, se trata de uma frase interrogativa indireta, pois ela não termina com ponto de interrogação. Termina com ponto final, mas ele está querendo saber a resposta. E também fica subentendida a ideia de por que razão e por que motivo. Quero saber por que razão chegou atrasado ou quero saber por que motivo chegou atrasado. Um outro caso em que empregamos também o porquê separado sem acento é quando ele puder ser substituído pela expressão pelo qual e variações, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Exemplo: foi humilhante a situação porque ele passou. Eu posso substituir essa expressão aqui, esse porquê, pela expressão pela qual. Por que pela qual? Porque ficaria combinando com a situação que é feminina. Então ficaria: foi humilhante a situação pela qual, não é? Seria pela qual ele passou. Se fosse uma palavra masculina, foi humilhante o problema pelo qual ele passou. A expressão pela qual ou pelo qual concorda com o substantivo com o qual se refere. Agora vamos ver o porquê separado com acento. Quando ele ocorre? Somente no final de frases, que podem ser afirmativas ou interrogativas. Então, nós vamos sempre fazer essa observação. Por que separado com acento? Somente no final de frases afirmativas ou interrogativas. Então, vamos ver o exemplo. Ninguém sabe como ela veio, nem por quê. Aqui nós temos uma frase afirmativa, ele está afirmando, está terminando com um ponto final, e o porquê apareceu no final. Seus irmãos não foram à festa por quê? O que é que nós temos aqui, pessoal? O porquê separado com acento. E isso aconteceu devido ele ter aparecido no final da frase, que é uma frase interrogativa direta.
Temos também o porquê junto com acento. Quando que nós devemos usar? Quando ele tiver o significado aproximado de razão e motivo. Mas nós não vamos confundir com os outros porquês. Devido um fato, ele vem sempre precedido, quer dizer que sempre vem antes um artigo ou um pronome. Sempre aparece antes desse porquê, junto com acento, um artigo, que é o o, ou um pronome, que pode ser um pronome indefinido. Então, vamos lá ao exemplo. Quem sabe o porquê de tanta confusão? O que é que nós podemos observar aqui? O uso do porquê junto com acento, mas antes desse porquê apareceu o artigo o porquê. E fica aquela questão do significado aproximado de razão ou motivo. Quem sabe o motivo de tanta confusão? Ou quem sabe a razão de tanta confusão? Então, porque junto com acento e também porque nós temos a presença do artigo. Então, não tem como confundir. No outro exemplo, nós temos: eles nos interrogam com muitos porquês. Aqui nós temos a palavra porquê, no plural, porquês, e ele está junto com acento, devido a essa aproximação de significado com razão ou motivo. E nós podemos o quê? Colocar um artigo ou um pronome antes desse porquê. Então, nesse caso, apareceu um pronome, que é o pronome muitos, pronome indefinido, que está precedendo o porquê, está aparecendo antes do porquê. Eles nos interrogaram com muitos porquês, ou seja, com muitas perguntas. Então, esse porquês aí, pessoal, junto com acento, tem o valor de um substantivo e é precedido por um artigo ou por um pronome. E por fim, nós temos o porquê junto sem acento. Quando que nós vamos utilizar o porquê junto sem acento? Em frases afirmativas e respostas. E ele equivale também, você pode substituir por como, dependendo da situação, ou pela palavra pois, que dá a ideia de explicação. Observem a frase: porque corria pouco, era obrigada a jogar no gol. Observem que a palavra porque está junta sem acento. Você pode substituí-la pela expressão como. Como corria pouco, era obrigado a jogar no gol, dando essa ideia de causa. E na frase: não fui à reunião porque estava com dor de cabeça. Nós temos a palavra porque junto sem acento. Observem que esse porquê pode ser substituída pela palavra pois, que dá essa ideia de explicação. Não fui à reunião, pois estava com dor de cabeça. Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula. Se vocês gostaram, deixem seu like e se inscrevam no nosso canal. Um abraço e tchau, tchau!